Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Conexão Escola e hoje vamos aprender um pouco mais sobre matemática e educação física. Vamos lá? Sabiam que um gráfico pode contar histórias? A professora Ariadne vai nos ensinar a transformar números em imagens que falam, desde comparar preços até entender pesquisas. Vamos aprender a linguagem universal dos dados? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ariadne e hoje os nossos conteúdos são gráficos e tabelas. Onde encontramos gráficos e tabelas no nosso dia a dia? Como interpretá-los? Tabelas e gráficos são fundamentais para a organização, divulgação e visualização de dados, pois nos ajudam a entender informações complexas de forma rápida, clara e objetiva. Seja um levantamento de gastos dos últimos meses, um comparativo de produtividade, os dados de uma pesquisa científica, os pontos do time de futebol no campeonato ou as medalhas olímpicas. Tudo isso pode ser traduzido em tabelas ou gráficos. Mas o que é um gráfico? Um gráfico é uma forma visual de organizar e apresentar informações, geralmente números, com cores e formatos que chamam a atenção para o dado apresentado. Ou seja, ele transforma números em imagens e, em alguma medida, pode traduzir algumas páginas de texto em um único elemento visual. De forma simples, podemos dizer que os gráficos servem para comparar valores de diferentes categorias, mostrar a evolução, a variação de um valor ao longo do tempo, indicar proporções de como um todo é dividido em partes, distribuir dados mostrando a frequência de diferentes valores ou relacionar duas variáveis. Vamos conhecer alguns tipos de gráfico? Gráfico pizza possui formato circular dividido em fatias, proporcionais aos valores. Cada fatia representa uma porcentagem do todo. Rosca, semelhante ao gráfico de pizza, mas com um espaço vazio no centro. Permite comparar proporções entre diferentes conjuntos de dados. Linha. Utiliza linhas para conectar pontos de dados ao longo de um eixo horizontal, que mostra a evolução de um ou mais valores ao longo do tempo. É possível identificar tendências e padrões. Barra. Utiliza as barras horizontais para representar os valores das categorias. O comprimento das barras é proporcional aos valores que representam. Ideal para comparar valores entre diferentes categorias quando as categorias têm nomes longos. Gráfico coluna. Semelhante ao gráfico de barra, mas com as barras verticais. Ideal para comparar valores entre diferentes categorias quando as categorias têm nomes curtos. Vejamos um exemplo com o gráfico de barras empilhadas que demonstram as medalhas da ginástica brasileira das últimas Olimpíadas. Olhando para este gráfico, qual foi o melhor ano para a ginástica olímpica brasileira? Com as mesmas informações, apresentamos o gráfico de outra forma. Agora temos um gráfico de barras horizontais. Olhando para este gráfico, há como definir qual foi o ano de menor desempenho, sabendo que em 2016 tivemos 3 medalhas, mas nenhuma de ouro. E em 2021 tivemos 2 medalhas, sendo uma de ouro. Mas e as tabelas? São o mesmo que gráfico? Uma tabela é uma forma simples e organizada que apresenta dados e informações. Geralmente, o foco é nos números, podendo conter textos. As tabelas são organizadas em linhas e colunas, formando células em que cada uma contém informações específicas. De forma simples, podemos dizer que usamos as tabelas em listas de preços e produtos, resultados de pesquisas e estatísticas, horário de aula e transporte, dados financeiros e contábeis, entre outras possibilidades.
Agora que conhecemos alguns aspectos das tabelas, vamos analisar o número de medalha das 4 últimas Olimpíadas da ginástica? Olhando para esta tabela, qual é o ou a atleta com maior número de medalhas? Outra pergunta: qual ano olímpico mais atletas conquistaram medalhas individuais? Quantos atletas? Para finalizar, tabela e quadro são a mesma coisa? Não, um quadro organiza informações textuais ou qualitativas em linhas e colunas de forma visualmente organizada, facilitando a leitura e a compreensão. Já as tabelas possuem um foco nos dados numéricos ou quantitativos, de forma organizada também em linhas e colunas. Vejamos os exemplos a seguir. Lado a lado, é possível perceber o foco das tabelas em relação aos números e do quadro em relação aos dados qualitativos. Mas atenção, essa é só uma das diferenças, existem outras que vale a pena pesquisar. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido a importância e as possibilidades de uso dos gráficos e tabelas. E para ampliar esses conhecimentos, visite o portal Conexão Escola e acesse as atividades sobre esses temas. Tchau, até a próxima! Bom, agora, turma, o que caçar, guerrear e fabricar têm em comum? Todos deram origem à ginástica. É a ginástica que conhecemos. Dos movimentos de sobrevivência na caverna aos exercícios de hoje, a professora Jordana vai revelar como o nosso corpo escreveu essa história. Prontos para essa viagem no tempo? Olá! Hoje nós vamos falar sobre as modalidades da ginástica competitiva. Desde os tempos pré-históricos até os dias atuais, a ginástica tem acompanhado as transformações da sociedade. Hoje, ela se apresenta em diversas modalidades, tanto competitivas quanto não competitivas. A ginástica competitiva engloba diversas modalidades, cada uma com características e provas específicas. Vamos conhecê-las? Então, dentro da ginástica competitiva, nós temos a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica de trampolim, a ginástica acrobática e a ginástica aeróbica. Vamos começar explicando sobre a ginástica artística. A ginástica artística conta com diversas provas para homens e mulheres. É a única modalidade da ginástica em que o Brasil conquistou várias medalhas olímpicas em diferentes provas. Os atletas brasileiros que já ganharam essas medalhas são Rebeca Andrade, Lohane Oliveira, Jade Barbosa, Arthur Zanetti, Diego Hipólito, Arthur Nori, Júlia Soares e Flávia Saraiva. Agora vamos conhecer as modalidades da ginástica artística que são masculinas. Solo. Os ginastas executam séries de movimentos acrobáticos e de força em uma área demarcada. Cavalo com alças. Os atletas realizam movimentos que exigem equilíbrio e força realizados sobre um aparelho com alças. Argolas. Os ginastas realizam movimentos de força e equilíbrio em argolas suspensas. Salto sobre a mesa. O ginasta usa a mesa como apoio para realizar acrobacias. Barras paralelas. Os atletas executam exercícios de balanço e força em 2 barras paralelas. Barra fixa. Os atletas executam movimentos acrobáticos em uma barra horizontal e única. Agora vamos conhecer as modalidades da ginástica artística que mulheres podem participar. Salto sobre a mesa. A ginasta usa a mesa como apoio para realizar acrobacias. O que difere da prova masculina é a altura da mesa em relação ao chão. Barras assimétricas.
A atleta, em 2 barras horizontais posicionadas a diferentes alturas, realiza uma variedade de movimentos acrobáticos e de força. Trave de equilíbrio. É uma estrutura estreita onde as atletas realizam uma série de movimentos que combinam força, flexibilidade e precisão. Solo é a combinação de dança e movimentos acrobáticos acompanhada de música e ocorre em uma área demarcada. O que difere da prova masculina é a presença de música. Outra modalidade de ginástica competitiva é a ginástica rítmica, que é exclusivamente feminina e envolve a execução de movimentos corporais combinados com o manejo de aparelhos como a fita, o arco, corda, bola e massas, sempre acompanhados de música. Outra modalidade de ginástica competitiva é a de trampolim, que homens e mulheres podem competir nas provas. Trampolim individual são saltos acrobáticos em uma única cama elástica. Trampolim sincronizado. 2 ginastas executam saltos simultaneamente em trampolins separados. Duplo mini trampolim. Combinação de corrida, salto em um trampolim menor e execução de acrobacias. Tumbling. Série de movimentos acrobáticos realizados em uma pista reta, longa e elástica. Outra modalidade de ginástica competitiva é a acrobática, que homens e mulheres podem participar. Nessa modalidade, os atletas se apresentam em duplas, trios ou quartetos, combinando dança, acrobacias, pirâmides humanas, além de elementos de força e equilíbrio. E a última modalidade de ginástica competitiva é a aeróbica, que também homens e mulheres podem participar em apresentações que consistem na execução de rotinas de alta intensidade que combinam movimentos aeróbicos complexos como elementos de força, flexibilidade e dança. Hoje vimos como os números e músculos contam nossa evolução. Vou deixar um desafio para vocês. Criem um gráfico do tempo que dedique os exercícios que você realizou da semana. Veja quanto tempo da sua rotina você tem dedicado à sua saúde. E lembre-se, o corpo é herança milenar. Cuide bem dele. Acesse o portal Conexão Escola pelo QR Code que aparece aí na sua tela e até o próximo programa. Tchau, tchau!